Em alguns materiais de física, né, tem certos problemas que são separados dos outros, né, dando a ideia de que eles são muito diferentes dos outros. Eu vejo muitas vezes na parte de dinâmica isso acontecer com problemas de plano inclinado, né? Será que o plano inclinado merece mesmo todo esse destaque, né, aparecer em um capítulo diferente ou uma lição só separada para ele? Eu acho que não. Não é um problema de dinâmica? O problema de dinâmica se resolve sempre do mesmo jeito, né? Vamos dar uma olhada em um problema desse tipo? Então, olha lá. O corpo da figura tem uma massa igual a 10 kg e o plano inclinado liso forma um ângulo θ com a horizontal, tal que cosseno de θ vale 0,8. E aí vem uma série de perguntas. Né? Ele quer saber a força que o plano exerce no corpo quando ele é solto a partir do repouso sobre o plano, e ele quer saber a aceleração no item A, e ele quer saber a força necessária paralela ao plano inclinado para que o corpo permaneça em repouso. Um problema bem básico. Como é que a gente começa mesmo um problema de dinâmica? O que a gente faz sempre em todo exercício? A primeira coisa que a gente faz é sempre marcar quais são as forças que estão faltando no desenho. Nesse caso do problema, todas elas, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou marcar a força-peso. A força-peso você sabe, né? Ela é sempre vertical e apontada para baixo. Então, vamos caprichar aqui, ó. Vertical e apontada para baixo. Tá aqui, ó. Força-peso. Que outra força existe aqui? Ah, existe uma força aqui que é a força normal. Eu vou marcar a força normal aqui, ó. Força normal, para quem não sabe, né? Ela é perpendicular, né, à superfície de contato. Isso daí foi dito lá na primeira aula de teoria. Então tá aqui a nossa força normal. Perpendicular é isso, gente. Ó. Aqui, ó. Se você vier aqui, ó, com tracejado aqui, ó, bem aqui vai existir um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tá joia? Essas são as duas coisas, as duas forças que acontecem aí nesse problema, né? E agora eu estou observando uma coisa, né? Essas forças estão um pouquinho diferente do que nos problemas que eu resolvi até agora. Você sabe qual é a diferença? Nos problemas que eu resolvi até agora, a normal e o peso elas estavam na mesma direção, em sentidos opostos. Então isso está, de certa forma, dificultando aí a nossa análise. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos imaginar, né, bem aqui, ó, duas direções que são importantes. Essa primeira direção, você sabe por que, que ela é muito, muito importante? Essa primeira direção aqui ela é importante porque ela é paralela ao plano inclinado. Se ela é paralela ao plano inclinado, é aqui que vai acontecer o movimento. Né? Essa direção, né, é a que vai conter a velocidade. Por isso que ela é importante para a física. Outra direção que é importante aqui, ó, é aquela que contém a normal. Então, se você imaginar aqui, ó, na direção da normal, ó, bem para cá, assim, ó, deixa eu fazer bem bonitinho aqui o desenho, para a gente já aproveitar e fazer uma dedução aqui. Ó. Essa direção é a direção perpendicular ao plano, ela é muito importante porque ela contém a normal. E quando você faz isso, você percebe que quem está de um jeito diferente dos demais problemas que você resolveu até agora é a força-peso. Né? A força-peso não está contida nem na direção que é tangente a trajetória, né, nem na direção do plano inclinado e nem na direção perpendicular. Então o que eu vou fazer com a força-peso? Eu vou decompor a força-peso. Eu vou trabalhar com pedaços da força-peso, fazendo a projeção do peso aqui, ó, nesse eixo perpendicular. Essa força aqui, ó, eu vou chamar, né, estrategicamente aqui, ó, né, eu vou chamar estrategicamente de PY. PY é esse pedaço aqui, ó, é o pedaço da força-peso que está na direção da normal. PY, tudo bem? E vou trabalhar com esse outro pedaço aqui, ó.
o pedaço da força-peso que está, né, na reta tangente ali, ó, tangente, né, na reta que está, né, na direção do plano inclinado. Então eu vou fazer aqui a decomposição e eu vou chegar a essa conclusão, ó. A nossa força-peso, né, ela tem, né, essas duas componentes. Vou chamar isso daqui de Px. Tudo bem? É óbvio, né, gente? Px e Py são componentes do peso. Se eu somar as duas, eu vou ter o próprio peso. Aí eu deixo de considerar o peso do jeito que ele está desenhado aqui e passo a trabalhar com as componentes. Isso é uma vantagem muito grande, porque veja bem, o nosso objeto ele vai afundar no plano inclinado? Não. Se ele não vai afundar no plano inclinado e nem flutuar no plano inclinado, significa que a normal e o PY, a normal e o PY são iguais. E aqui uma das perguntas do problema é justamente essa, a força que o plano exerce sobre o corpo, né? Então a pergunta da letra A aí é justamente essa. Quanto vale a normal? Agora, para fazer a decomposição certinha, eu vou fazer assim uma breve demonstraçãozinha aqui. Ó. Olha só isso daqui. Ó. Vou prolongar aqui. Ó. Se esse ângulo aqui ó, é θ, quanto é que mede esse ângulo aqui? Ó? Essas duas retas não são paralelas? Então esse ângulo aqui é θ também. Tá? Tudo bem? Agora veja bem, vou fechar aqui para baixo, ó. Fechar aqui para baixo. Aqui, né, eu estou fechando um triângulo, você está observando? Um triângulo que é um triângulo retângulo, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aqui é θ, quanto é que vale este ângulo aqui, ó? Hã? Vou puxar aqui uma setinha para descrever quanto é que vale este ângulo aqui. Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que valer 180? Então, esse ângulo aqui, ele vale, né, 90 graus menos θ. Como é que eu sei disso? 90 menos θ. Tem muita gente que não percebe isso. Ó, momentaneamente, eu vou chamar esse ângulo de beta. Então, momentaneamente, estou chamando ele de beta, tá? Θ mais beta mais 90. O que é θ mais beta mais 90? Ó, θ mais beta mais 90 tem que dar o quê? 180. Então agora se você quer saber o beta, que é o ângulo que eu disse que é 90 menos θ, né? Você vai fazer assim, ó, isola o beta. O beta vai ser, né? Passo 90 para cá, 90 graus. Passo θ para o outro lado. Θ. Tá lá, provei. Esse ângulo aqui é 90 menos θ. Tudo bem? Tudo jóia? Agora vamos olhar para um outro ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Deixa eu fazer com uma cor que fique bem marcada aí, ó. Vou fazer com a cor de rosa mesmo, que tá bom. Ó, este ângulo aqui, ó, quanto é que ele vale? Se você notar, entre essa reta azul e essa outra reta azul, não é o plano XY, não é? Sim? Não é o eixo XY aqui, então não tem 90 graus? Se o vizinho aqui ó, vale 90 menos θ, quanto é que vale o do lado? Vou de novo brincar um pouco aqui. Ó. Vou chamar momentaneamente esse aqui do lado ó, de alfa. Então eu vou ter assim, ó, alfa mais quem? Mais 90 menos θ. 90 menos θ. Tem que dar o quê? Quanto é que tem entre o x e o y aqui? Tem 90 graus. Né? Então eu vou ter o que? Ó? Esse 90 graus aqui, ó, indo embora com esse 90 graus, passa para o outro lado. Quanto é que vale o nosso alfa? O nosso alfa, ele vale θ.
Moral da história. Aqui, ó, esse ângulo aqui é θ. E quem é θ, gente? Θ é o ângulo que o plano inclinado está formando com a horizontal, né? E ele vai ser muito útil para a gente calcular, né, as componentes da força-peso. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Calcular as componentes da força-peso. Eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui. Você está vendo que o PY está do lado do ângulo θ? Então, se eu pegar aqui, ó, um cosseno de θ, eu não tenho que pegar o cateto adjacente, que é o PY, que está do lado, e a hipotenusa, que é o peso, dividido pelo peso? Pois bem, está calculado. Ó. Se você quiser o PY, né, o PY será o P cosseno de θ. Agora, se você pegasse a função seno, vamos dar uma olhada lá em cima, ó, a função seno de θ. Seno não é o cateto oposto. O cateto oposto não é esse pedaço daqui até aqui, ó, que é igualzinho a esse pedaço daqui até aqui, ó. Então é o PX. É o PX dividido pelo P. Consequentemente, né, o nosso PX, ele será o P seno de θ. Uma coisa sobre isso, tá, gente? Eu aconselho você a decorar. Realmente aconselho você a decorar. Decorar essa fórmula aqui, ó, né? E decorar essa fórmula também. Observa, né, que eu sou o tipo do professor que não falo isso para você toda hora, né? Eu sou o tipo do professor que fala para você, não, vamos usar as gerais. Mas aqui vale muito a pena você saber essas duas coisas. Por quê? Porque você ganha agilidade na hora de resolver o problema. Tá? Tipo agora essa pergunta, ó, a força que o plano exerce, né, a força que o plano exerce no corpo, ela não é o PY? Se você já sabe de cor, o que é que você vem e fala aqui, ó? Ah, se a normal é igual ao PY, então eu vou ter aqui, né, a normal igual ao P cosseno de θ. Né? A normal é igual ao P, o peso de um corpo de 10 quilos, não é 100 newtons? Cosseno de θ é 0,8. 0,8. Então a gente fica com a normal sendo igual a 80. Então, já pensou se você tiver que demonstrar toda vez isso daqui, tudo que eu fiz? Você perde tempo. Então, para ganhar tempo, e o vestibular também é uma questão de tempo, né? Fazer rápido é bem interessante para você deixar o tempo que sobrou para questões mais difíceis. Então, vale a pena decorar. Tá claro para você? Agora vem lá uma outra pergunta, né? Ele está falando assim, ó, qual é a aceleração? Bom, se a normal é igual ao PY e ela cancelou com PY, quem é que sobrou para ser a força resultante? Pensa comigo. É, porque a força resultante é que vai causar a aceleração, certo? Então, ó, a normal cancelou com PY, não sobra o PX? Então, PX vai ser a massa vezes a aceleração. E aqui eu tiro o seguinte, ó, se o Px é P seno de θ, eu vou escrever P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu vou escrever assim, ó, vou fazer um pouco mais literal, tá? Mg seno de θ é igual a Ma. E aqui uma dica, ó, a massa que está desse lado é a massa que está desse lado, portanto a aceleração, olha o resultado que interessante. Né? Eu podia já ter substituído os números, mas eu não quis. A aceleração é g seno de θ. Se você sabe, né, que o seno de θ, nesse caso aí, porque o ângulo do plano inclinado só faz sentido variar entre 0 e 90, vamos debater um pouco isso. Ó. O ângulo θ,
né, de um problema de plano inclinado, ele faz sentido nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 90 graus. Tá? Tudo bem? Porque ou o plano é horizontal, o ângulo seria 0, ou o plano é vertical e o ângulo seria 90. Para esse intervalo de ângulos aqui, o nosso seno de θ vale o seguinte, ele está entre 0, né, e 1. Então essa equação aqui é bem interessante. Essa equação está dizendo para mim que quando a gente trabalha com plano inclinado, a aceleração que o corpo adquire é uma porcentagem da aceleração da gravidade. Isso mesmo, né? Uma porcentagem por quê? Porque imagina aqui um seno de θ igual a 0,5, por exemplo. 0,5, 50% de G. Imagina um seno de θ igual a 0,6, por exemplo. 60% da gravidade. Imagina 0,75, 75% da gravidade. Então é bem legal saber disso, né? Quando um objeto está no plano inclinado, a aceleração que ele adquire, né, se ele só estiver sujeito a força-peso, é uma porcentagem da aceleração da gravidade. É lógico que não precisava nada disso para continuar o problema, mas agora que eu já fiz, eu vou falar assim, ó. Quanto é que vale o seno de θ? Bom, vamos fazer no cantinho aqui, ó. Eu não tenho seno de θ, né? Tem muita gente que não sabe disso, então eu vou contar. Ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso daqui é 1, tá? E então eu tenho que seno ao quadrado de θ mais, né? Cosseno ao quadrado de θ, cosseno é 0,8, então vai ficar assim, ó, 0,8 ao quadrado. Isso daqui é 1. Então eu tenho que seno ao quadrado de θ, ele vai ser 1 menos 0,8 ao quadrado é 0,64. 0,64. Então eu tenho que seno ao quadrado de θ vai ser igual a 0,36. Então, para quem não sabia, né, o triângulo é o famoso triângulo 345, mas tudo bem. Vamos demonstrar aqui então, e a gente tem que seno de θ é igual a 0,6. Portanto, né, gente, a aceleração que o corpo vai ficar submetido, né, a aceleração neste caso aí, ó, vamos pegar a fórmula aqui, ó, vamos pegar a fórmula e substituir. Então, opa, deixa eu dar uma volta aqui, ó, né, depois da nossa discussão, né, a aceleração que o corpo vai ter, ela vai ser a gravidade, 10, multiplicada por 0,6, 10 vezes 0,6, e isso daqui dá 6 metros por segundo ao quadrado. Como eu tinha dito para você, né, é uma porcentagem, né, da aceleração da gravidade. Nesse caso aí, 60% da aceleração da gravidade. Tá claro isso para você? Perfeitamente claro isso para você? E agora vamos para outro item, né? A força necessária paralela ao plano inclinado para que o corpo permaneça em repouso. Tá muito poluída já essa figura, tá? Então eu vou desenhar uma outra figura aqui. Peço um tempinho para você, um pouquinho de paciência, né? Eu vou desenhar uma outra figura aqui, ó. Assim, ó. Um plano inclinado um pouco mais clean, né? Porque esse daí ficou um plano inclinado muito poluído, né? Bem aqui, ó, né? Agora o nosso objeto está aqui, ó, tá? Beleza, e aqui está o nosso ângulo θ original. Então você entendeu a pergunta? Eu quero uma força que impeça o corpo de cair, né? Então a gente já sabe, ó, vou operar com as componentes do peso, né? Aqui eu não tenho uma Px agindo aqui, ó, Px, certo? Tudo bem?
A PY, você lembra, ela cancelou com a normal, então tá tudo bem, no eixo aqui perpendicular tá tudo em ordem. Vamos agora pensar qual é a força que eu tenho que fazer aqui, ó. Qual é a força que eu tenho que fazer aqui, né, para impedir esse bloco de cair, a F, vamos chamar assim, F. E aí, já está dada a dica, né? Já está, aliás, mostrado, né, qual é a força. Né? A força resultante desse item, né, do item C, ela tem que ser zero, porque o objeto vai permanecer em repouso. Né? E para a força resultante ser zero, eu vou fazer devagar, ó, o F menos o PX tem que dar zero. Tem gente que eu sei que já poderia falar já de cara essa equação, ó. AF é igual a PX. E aqui entra aquela dica que eu dei. Decorou o PX? Então esse problema acabou. AF é igual ao P seno de θ. Né? Então a força F será: qual é o peso de um corpo de 10 kg? mg, 100. Vezes o seno de θ, que está aqui, que é 0,6. Certo? Então a gente terá aqui, né, a força F igual a 60 newtons, resolvendo a letra C. Foi devagar, foi com calma, foi com carinho, né? Espero que você tenha entendido, tá bom? Vamos daqui a pouco avançar pela dinâmica.